Olá a todos, este é o programa Investigações sobre o Viver e hoje eu trago um tema intitulado O Amor como Percepção da Unidade. Inicialmente, esse tema ele parece ser um pouco piegas, romantizado, mas de fato eu vou tentar trazer uma análise técnica embasada na filosofia esotérica, na literatura espiritual oriental, no ocultismo, sobre qual seria a verdadeira natureza daquilo que a gente chama de amor, fazendo uma relação com o conceito de unidade. É uma tarefa bem ousada, considerando que esse tema, do amor, ele é o grande tema dos poetas, da literatura, da arte em geral. E desde que a humanidade está por aí, muitos falam sobre isso, escrevem sobre isso, cantam sobre isso e assim por diante. Então, claro que eu não vou aqui bater o martelo final sobre esse tema, o que seria impossível, mas vou trazer algumas reflexões que podem ser úteis tanto para nós entendermos a verdadeira natureza daquilo que chamamos de amor, quanto do conceito de unidade. Inicialmente, vamos começar tentando definir esses dois conceitos. Então, quando eu falo em amor, a que tipo de amor eu estou me referindo? Já que essa palavra ela é utilizada em inúmeros contextos de diferentes maneiras. Uma definição que eu considero útil para a gente chegar em algum conceito, uma tentativa de compreensão sobre o que seria o amor, já que é uma palavra muito abrangente, muito complexa, muito profunda, é utilizar a técnica da negação. Então, ao invés de dizer o que é o amor, tentar expressar inicialmente o que ele não é, para se aproximar do entendimento do que ele seria realmente. Muitos autores utilizam isso, inclusive o indiano Jiddu Krishnamurti, em seus textos e palestras. Então, nós poderíamos dizer que o tipo de amor que eu estou me referindo aqui não é apego, não é sensualismo, não é dependência e não é desejo. Então vejam que eu não estou falando necessariamente daquele amor de apego a uma relação, de necessidade de ter alguém ao nosso lado, que muitas vezes está relacionado à carência, à dependência e várias lacunas que nós temos na nossa personalidade e na nossa psique de maneira geral. Então, não necessariamente, claro que se usa também, esse termo para se falar daquele amor mais no sentido de paixão, mais no sentido de duas pessoas, duas pessoas juntas, e junto com o conceito de sexualidade, de sensualismo. Então, não necessariamente eu estou falando desse tipo de amor, embora o amor ao qual estou me referindo ele vai englobar todos esses outros tipos de relação também, mas não vai se limitar a nenhuma delas. Então, estou tentando me referir aqui a algo muito mais abrangente, que vai além da dependência, além do desejo. O amor ao qual estou me referindo é aquilo que nós chamamos de amor dos santos. O que seria isso, É aquele amor que nós ouvimos falar dos mártires, daquelas pessoas que temos inúmeros exemplos na história da humanidade, em todos os tempos históricos, em todas as culturas. Há aquelas pessoas que manifestam um sentimento que nós podemos também chamar de compaixão, também é utilizado esse termo, por toda a humanidade, pelo coletivo, por toda a sociedade, por todos igualmente.
Então é aquele amor que nós ouvimos falar na religião. É aquele amor que muitos filósofos também falam a respeito e que em muitas literaturas espirituais, religiosas, nós também ouvimos falar, às vezes com outros termos, né, como bodhicitta no budismo, por exemplo, que voltaremos a abordar em seguida, né? Então, eu estou me referindo àquela manifestação máxima da compaixão, aquele impulso que faz muitas pessoas esquecerem de si mesmas e viverem para o coletivo. Esquecendo, às vezes, de cuidar da sua própria segurança, né? Como eu disse, o amor dos mártires, aquelas pessoas que se colocam em nome de um propósito maior, elas colocam sua própria vida em risco e muitas vezes acabam sofrendo, né, as consequências na sociedade em que estavam inseridos. Um tipo de relação humana que eu penso que possa ser uma evidência do desenvolvimento desse tipo de amor, porque eu acredito que todos nós, em alguma medida, vivendo nesse mundo, estamos cultivando, mesmo às vezes de maneira inconsciente, esse tipo de sentimento, se é que podemos chamar de sentimento. Então todos nós estamos desenvolvendo isso e iremos manifestar isso em algum nível, em algum momento. E de fato nós manifestamos. Eu penso que um tipo de relação humana que possa nos servir de exemplo do que eu estou falando, e depois, claro, a gente coloca numa proporção maior, é a relação de amizade, por exemplo. Vejam que coisa curiosa a amizade. Ela é um tipo de relação, um tipo de sentimento, que ele é atemporal, porque nós podemos cultivar uma amizade, manter uma amizade desde a tenra infância até o fim de nossas vidas. Ela independe muitas vezes da presença física da pessoa, que muitas pessoas cultivam uma amizade de uma vida inteira e se encontram efetivamente muito pouco, às vezes ficando anos sem um encontro presencial, às vezes mesmo mais de um ano sem trocar mensagens, e quando se reencontram, os laços continuam da mesma maneira, tão fortes quanto eram no momento que surgiram, ou talvez até mais. Então percebam que todos nós temos essa capacidade de amar sem envolver sensualismo, sem envolver dependência. Essa é uma outra característica da amizade, né? Geralmente, diferente de uma relação de pessoas namoradas, né, casadas, onde você tem uma relação de interdependência, de troca, de exigências, na amizade, geralmente nós não temos isso. Então, cada um vive na sua casa, segue sua vida e o laço continua firme durante anos, décadas, uma vida toda e, para quem acredita, talvez mais de uma vida. É um tipo de amor como doação, parceria, companheirismo, colaboração. Todos esses elementos, no meu entendimento, estão relacionados à nossa verdadeira natureza. Bom, então eu trouxe aqui um resumo para a gente entender um pouquinho de que tipo de amor que eu estou tentando falar aqui. E agora, vamos falar um pouquinho sobre o conceito de unidade, assim como nós encontramos na literatura esotérica, na filosofia esotérica, na literatura teosófica, no ocultismo, em muitas religiões, assim por diante. Então, esse conceito de unidade, diz Helena Blavatsky, que não se trata de um conjunto de coisas, um amontoado de coisas unidas como um coletivo, mas a compreensão de que, de fato,
todos esses elementos aparentemente separados são uma vida só. Uma vida que pulsa através de diferentes manifestações. Nós podemos realizar inúmeras analogias para tentar assimilar esse conceito. Por exemplo, nosso próprio corpo. Eu me identifico como uma pessoa, uma personalidade, e assim os outros me identificam também. Mas o meu corpo, ele é, se eu tentar fragmentar ele, dissecar ele, por inúmeras outras formas de vidas, microscópicas, bactérias, e assim por diante. Então vejam que o conceito de unidade não é tão difícil assim de compreender. A gente só precisa elevar essa compreensão para um nível macro. No nível micro a gente entende. O meu corpo, ele é composto por inúmeras formas de vida, independentes entre si. Mas todos nós entendemos cada pessoa como uma unidade, um conjunto. Observar isso também na natureza. Qual é a nossa ligação, por exemplo, com o sistema planetário que estamos inseridos? O sistema solar? Não seria o Sol, astronomicamente falando, o grande doador de vida do planeta Terra? É muito fácil se nós refletirmos, começarmos a entender essa questão da vida única. Se o Sol hoje tiver um colapso e parar de brilhar, o que acontece? Certa vez um aluno meu respondeu: fica à noite, professor. Fica uma noite bem longa e bem gelada, né? E, inclusive, perderemos a nossa órbita, ou seja, a vida no planeta Terra deixará de existir. Percebam como a nossa vida está conectada com uma estrela a milhares de quilômetros de distância. Mas a nossa vida está conectada a ela. A nossa vida é interdependente, é dependente dela. Se não fosse essa doação que a nossa estrela-mãe, digamos assim, faz para a nossa esfera planetária, nós não estaríamos aqui e a vida não seria possível. Então, levando isso para um nível macro, o que a literatura ocultista nos diz, aquela máxima muito conhecida, né? Todos somos um é o todo. Ou seja, de fato, não existem inúmeras vidas independentes manifestadas por aí, mas uma vida que pulsa e conecta todas elas. São, como eu digo, né? Costumo dizer, pontos de vista diferentes de um mesmo observador. É a mesma vida, só que manifestada de diversas maneiras. Por exemplo, a nossa existência nesse planeta, ela é totalmente dependente da nossa atmosfera, de tudo que esse planeta tem a nos oferecer, né? Alimentos, oxigênio, água e assim por diante. Um ser humano tirado de seu habitat, jogado no espaço, não sobreviveria de maneira alguma, a não ser, claro, com equipamentos, criando um ambiente artificial. Sem essa condição não seria possível. Então vejam como, apesar de nós estarmos aparentemente separados, nós partilhamos de uma mesma condição de vida. Então é esse tipo de conceito de unidade que eu estou tentando me referir aqui, ao qual eu estou tentando me referir aqui. Bom, então agora vamos tentar pensar
desenhar um paralelo entre esses dois conceitos. Como que esse amor, esse sentimento de compaixão em sentido de doação para com tudo e com todos está relacionado com um conceito de unidade. De fato, eu acredito, e vou tentar demonstrar aqui, que um só existe graças ao outro, né? Eles são conceitos entrelaçados. Um é como se fosse, no meu entendimento, o efeito colateral do outro. Utilizando um pouco de licença poética, como nós poderíamos definir esse amor? Ou o amor, né? Eu trouxe uma definição aqui. O amor, ele é um tipo de magnetismo, porque ele conecta dois ou mais seres, muitas vezes irresistível, capaz de unir dois ou mais seres, com elos que podem perdurar por toda uma vida. Ou, para quem considera essa possibilidade, ainda além disso, além de uma vida, por muitas vidas, por toda uma existência. Então ele é um magnetismo no sentido de nos aproximar, ou mesmo, como eu disse, né, no exemplo da amizade, mesmo às vezes à distância, manter elos afetivos, de trocas salutares, sadias, e que estão além do tempo, elos atemporais, que podem se tornar, se cultivados da maneira correta, atemporais. Vejam que coisa poderosa é essa que nós chamamos de amor, né? E nós não entendemos muito bem, nenhum de nós entende muito bem, e a gente aqui hoje vai fazer algumas reflexões juntos sobre isso. Outra definição é que esse tipo de sentimento, se é que podemos chamar assim, ele está além do intelecto. Nós utilizamos, né, a questão da lógica, da racionalidade, para tentar entender o mundo que vivemos. Mas existem algumas questões que elas estão além do intelecto. Para vivenciarmos essas realidades, ou essas facetas da realidade, nós devemos transcender o intelecto, porque se nós ficarmos somente racionalizando, muitas vezes não é o suficiente. Então, nós podemos realizar especulações filosóficas sobre o conceito de amor e também sobre o conceito de unidade. Então, como eu estou fazendo aqui agora, eu posso falar que somos uma só vida. Mas será que, tendo esse entendimento teórico, ou ao menos construindo um sistema de lógica para criar um entendimento teórico desse conceito, será que só isso me habilita a viver de acordo com essa realidade? Será que quando outra pessoa tomar alguma atitude contrária ao meu ponto de vista, quando no trânsito acontecer alguma situação desagradável, será que eu vou agir de acordo com essa realidade de que o outro não é outro, mas uma faceta do meu ser supremo, do qual todos fazemos parte, ou o não ser, como diria Blavatsky, né? Será que a compreensão intelectual disso me habilita? Ou será que eu tenho que desenvolver algo um pouco além para poder viver de acordo? Então são questionamentos, né, que eu coloco aqui para a gente refletir juntos. Então nós podemos pensar sobre esses assuntos, escrever, falar sobre esses assuntos, mas vivenciar
eles é um outro passo, é um segundo passo, né? Então, eu trago a possibilidade, a hipótese, de que o sentimento que a gente chama de amor ou compaixão pura seria um tipo de percepção real ou experiência, sentimento, as palavras nos limitam, né? É difícil encontrar uma definição. Mas um tipo de percepção quanto a essa realidade da unidade. Porque se somos de fato um só ser, eu acredito que no momento em que nós começamos a sentir isso, perceber isso, compreender em um nível mais profundo, real, além do intelecto, este fato, este acontecimento, esta experiência, irá provocar uma profunda modificação interna no ser humano. E acredito que, de fato, em algum nível, todos nós, muitos de nós, ou todos nós, vivenciamos essa percepção sem entender, em algum nível e em vários momentos da nossa vida. E muitas vezes nós conseguimos cultivar isso. E por falta, às vezes, de entendimento, em muitos momentos é até difícil de administrar isso na nossa vida. Por exemplo, muitas pessoas desenvolvem um sentimento de empatia por todas as outras pessoas muito forte. Mas talvez por falta de compreensão e até ferramentas para conseguir administrar isso que está brotando naturalmente. Muitas vezes isso acaba atrapalhando a pessoa, né? A pessoa acaba ficando paralisada em muitos momentos por testemunhar o sofrimento da vida humana e atestar toda a nossa, né, limitação, nossa parcial impossibilidade de ajudar todas as pessoas, de resolver o problema de todas as pessoas, de salvar a humanidade, digamos assim. E a pessoa acaba não conseguindo administrar isso. Ela acaba ficando paralisada, ela acaba sofrendo, aquilo ali acaba se tornando algo negativo na vida dela. Outras pessoas desenvolvem esse sentimento, essa conexão com os animais, por exemplo. Existem hoje no mundo, hoje e sempre, né? Sempre houveram, hoje é mais evidente, nos dias de hoje, muitas pessoas extremamente engajadas na causa animal. E isso é algo muito bom para o nosso mundo como um todo, né? São nossos companheiros aí, dividimos o planeta com eles. São também partes de nós. Todos eles, né? Tudo. Então, quando falamos em unidade, não estamos falando só dos seres humanos, mas de tudo. Tudo é parte de nós. Então, essas pessoas que desenvolvem essa compaixão num sentido de entrega, tem pessoas que se entregam a essa causa, né, sacrificando seu tempo livre, seus recursos financeiros, seu momento de lazer, por uma causa maior, né, por ajudar aqueles que precisam, sejam pessoas, sejam animais e assim por diante. O que eu quero dizer aqui é que esse tipo de amorosidade, esse tipo de compaixão,
de amor, eu acredito que seja o começo de uma real percepção que, na maioria das vezes, nosso intelecto ainda não acompanha esse processo, ele ainda fica muito aquém dessa percepção de que somos uma mesma vida. A partir desse momento, eu não só contemplo a dor do outro, eu sinto a dor do outro. Porque esse outro nem é outro. É parte de mim. Então a gente começa a construir uma lógica para conectar esses dois conceitos. Então talvez, e essa é a possibilidade que eu trago, aquilo que nós chamamos de amor, nada mais é do que, em algum nível, claro que algumas pessoas, devido ao seu temperamento, para quem acredita também, né, ao desenvolvimento daquela alma humana através de muitas reencarnações, cada um de nós vai estar em algum nível e talvez desenvolvido em um aspecto, né? Então, como eu disse, alguns na causa animal, outros na causa humana e assim por diante. Alguns vão conseguir administrar isso melhor em suas vidas, outros ainda não. Outros terão desenvolvido num nível muito mais elevado. Nós ouvimos falar sobre essas pessoas na história da humanidade. Então, aqueles que se sacrificam de verdade, né? Os mártires. Como que a pessoa chega num nível desses? Como que alguém consegue transcender, contrariar algo básico do instinto, do nosso instinto de sobrevivência, instinto humano, que é o sentimento de autopreservação. Isso é básico. Se nós chegarmos na beira de um local muito alto, logo, nossa tendência é nos afastarmos desse local. Mesmo que tenhamos segurança, né? Algumas pessoas, e eu sou uma delas, têm pavor de lugares altos. Por que isso? É algo instintivo. Nossa mente, ou todo o nosso ser, compreende que nós estamos em risco. E logo, nós nos posicionamos de maneira a nos afastarmos do perigo. O mesmo acontece se nós visualizarmos um animal peçonhento, e assim por diante. Qualquer situação que coloque a nossa integridade física em risco. Então pensem que, para um ser humano conseguir transcender esse instinto básico de sobrevivência, contrariar, colocar a sua vida em risco, de maneira consciente. Uma coisa é quando nós fazemos isso sem querer. Mas a pessoa sabe que está em risco. Estou falando dos mártires da humanidade. Aqueles que sabem que, se continuarem agindo de determinada maneira, sua vida estará em risco, sua integridade física estará em risco. E muitas vezes, não é só a questão da perda da vida, né? Mas também a questão de sofrimento, de prisão, tortura e etc. É um sentimento muito forte em nós evitar tudo isso. Nós ficamos com medo, é muito difícil. É muito difícil. Tentem ficar em cima de um prédio alto e chegar na beirada, é muito difícil. Então imaginem o que deve a força da convicção, o sentimento de uma pessoa por uma causa, pelo coletivo, para ela colocar esse instinto básico de sobrevivência de lado. Ou, mais ainda, que eu acredito que o instinto continue ali, ela conseguir sobrepujar ele, conseguir transcender ele, em nome de algo que ela acredita.
Então percebam que esta percepção, esta vivência na realidade da unidade é algo que nos transforma profundamente. E já está nos transformando. É o que os budistas geralmente se referem ao cultivo da bodhicitta, ou seja, a compaixão. Mais do que uma compreensão intelectual sobre isso, é um cultivo. É algo que vai nos transformar, é uma postura de vida. É um entendimento mais profundo de uma verdade transcendental. De que quando nós estamos andando na rua, em um nível de filosofia esotérica mais profundo, tudo aquilo ali ocorre no nosso interior. Nós somos a rua, nós somos as outras pessoas, nós somos o próprio planeta. Nós só manifestamos temporariamente uma consciência aparentemente separada do resto. Como eu disse, nós podemos procurar evidências biológicas, né, de que não estamos de fato separados, dependemos biologicamente do ambiente, etc., assim por diante. Mas uma coisa é compreender intelectualmente, outra coisa é começar a viver nessa realidade. A partir desse momento, muito do que nós fazemos deixa de fazer sentido. Muitas das nossas motivações deixarão de ter importância. E o nosso comportamento, possivelmente, inclusive, causará estranheza em boa parte da sociedade humana ao nosso redor. É o que Blavatsky costumava dizer quando ela dizia que o verdadeiro buscador espiritual, em algum nível, em algum momento, ele começa a viver fora do mundo. Ó discípulo, esteja do mundo, mas não seja do mundo. E ela detalha, ela está falando do mundo da sociedade em que nós vivemos. Ou seja, das preocupações que a maioria da sociedade tem, né, de muitos comprometimentos, muitos compromissos que às vezes nós assumimos e que em algum momento a gente começa a perceber isso de fato não é importante. Então nós começamos a buscar o que é de fato essencial, o que realmente tem importância. O coronel Henry Olcott, que foi o primeiro presidente internacional da Sociedade Teosófica, cofundador junto com Blavatsky, ele costumava dizer que se algo não continuar tendo importância daqui a 10 anos, significa que não é verdadeiramente importante. Então ele trazia esse exercício filosófico de temporalidade, né? Então, muitas vezes nós estamos extremamente preocupados com algo, mas e se nós fizermos um teste, se nós realizarmos uma projeção mental daquela situação, imaginando nossa vida daqui a 5, daqui a 10 anos, será que aquilo continua tendo importância? Se não continua, é porque não era verdadeiramente importante. Claro que muitas questões da nossa vida são práticas, são do momento agora, mas muitas vezes nós acabamos dando maior importância a algumas delas do que elas realmente mereceriam caso a gente fizesse, né, alguns exercícios filosóficos. Eu acredito que essa percepção da realidade da unidade nos leve de volta a um estado natural no qual, se a gente observar, né, os animais, por exemplo, eles estão num estado
natural de amorosidade no qual nós temos dificuldade de nos mantermos, né? A diferença é que eles estão fazendo isso de maneira instintiva e nós estamos tentando fazer de maneira consciente, guiados não por instinto, mas pela vontade. Então essa é a diferença. Mas nós podemos observar neles. Muitas pessoas se surpreendem, né, quando tem convivência com um animal de estimação, com a capacidade de amorosidade, sem fazer esforço, que eles têm. Isso é porque eles estão num estado natural, que nós, pelo desenvolvimento, é algo, segundo a gente estuda, né, é algo que faz parte do desenvolvimento humano, pelo desenvolvimento do discernimento, do nosso raciocínio, a gente acaba se afastando desse estado natural. Como diz a letra daquela música do Enigma, o retorno da inocência, não tenha medo de ser fraco e não tenha orgulho de ser forte. Apenas retorne a si mesmo, o retorno da inocência, né? Então, o retorno a esse estado natural, o estado da compaixão, o estado da colaboração. Parece algo utópico quando a gente fala, mas se nós analisarmos a sociedade humana desde os seus primórdios, a gente percebe que, segundo, inclusive, dizem vários pensadores, né, nós não estaríamos aqui se não fosse pela colaboração. O ser humano não sobrevive sozinho. Existem alguns animais capazes de sobreviverem sozinhos na natureza, alguns répteis, né, que nascem e já estão prontos para cuidarem de si mesmos, se alimentarem, se protegerem. Alguns outros animais que são cuidados pela mãe por um período da vida, mas depois têm uma vida solitária, como um tigre, por exemplo. Mas o ser humano não é assim. O ser humano só sobrevive no coletivo. Somos um tipo de animal que vive em grupo, que anda em bando. Sendo assim, a única possibilidade de um ser humano sobreviver e prosperar é dentro da comunidade humana. E uma comunidade humana, para funcionar de maneira próspera, necessita de colaboração. Todos nós exercitamos e dependemos da colaboração uns dos outros. A roupa que eu estou vestindo foi feita por outros seres humanos. O equipamento que eu estou utilizando foi feito por outros seres humanos. Muitas vezes o alimento que eu estou consumindo, ou mesmo que eu prepare um alimento, mas os insumos que eu utilizei para preparar um alimento, foram criados, cultivados por outros seres humanos. Então percebam o quanto esse estado colaborativo, esse estado de... Só que muitas vezes a gente faz só por necessidade. Porém, quando nós começamos a compreender essas questões, a perceber, mais do que compreender, perceber, viver de acordo com essa realidade, eu acredito que se torna algo natural o desenvolvimento dessa amorosidade para com tudo e com todos, dessa compaixão, mas não algo no sentido moralista, quando eu sou amoroso com todos, mas no sentido de querer colocar as pessoas abaixo de mim, como se eu tivesse um tipo de superioridade. Não é isso, mas é algo real, que realmente, onde realmente eu me sinto conectado, onde realmente eu sei, mais do que sentir, mas eu sei que qualquer prejuízo que eu cause ao outro ser vivo, ao meio ambiente, de fato eu estou me prejudicando, porque não há diferença entre esta outra ou este conjunto de entidades vivas e a minha verdadeira essência.
Blavatsky também dizia que a grande heresia era a heresia da separatividade, né? A grande mentira, a gente acredita que somos separados, mas não somos. Aí ela nos orienta: esteja no mundo, mas não seja do mundo. Do mundo, das preocupações e ocupações que a maior parte da nossa sociedade cultiva. Não por intenção, mas por falta dessa compreensão, por falta desse entendimento, dessa percepção da nossa verdadeira natureza. Então, aquelas ocupações individualistas, aquelas ocupações egoístas, aquelas ocupações que causam, muitas vezes, sofrimento a muitas pessoas e danos ambientais e assim por diante. Então, nós, segundo as orientações, né, de Blavatsky, devemos estar no mundo, agir no mundo, mas sem ser desse mundo de preocupações talvez fúteis e prejudiciais. Ou seja, nos tornarmos agentes dessa realidade única da qual todos partilhamos. Eu acredito, estou convencido, de que uma vez que nós cultivarmos algum nível dessa percepção, desse entendimento, isso ocorre sem esforço. Como diz o livro de autoria da Radha Burnier, publicado pela editora Teosófica, não há outro caminho a seguir. Por quê? Uma vez que a gente percebe, entende, vive de acordo com a realidade da unidade, não há mais volta. Não há como eu deixar de perceber aquela realidade. Então, o único caminho possível é o altruísmo, digamos. Né? Blavatsky dizia que teosofia é igual ao altruísmo. Por que ela dizia isso? Porque se a gente compreender tudo que a literatura está tentando nos dizer, ou ao menos a essência do que a literatura está tentando nos dizer, a sabedoria do Oriente, é que nós somos de fato um só ser, uma só vida. No momento que percebemos isso, não há outra maneira de agir, não há como voltar a agir de maneira egoísta, individual, separada, com esse nível de percepção. A nossa cultura, eu acredito que há muitas pessoas que já cultivaram em algum nível, nesta ou em outras vidas, essa amorosidade latente, adormecida em nós. Todos nós temos essa capacidade de desenvolver essa compaixão real. Porém, muitas vezes nós nos sentimos inibidos com o seu desenvolvimento. Por exemplo, quando eu era criança, me ensinaram que homem não chora. Percebam que nós, muitos de nós, felizmente não todos nós, mas muitos de nós, dentro do contexto social, da cultura em que estamos inseridos, somos convencidos, somos até intimados a suprimir essa amorosidade que estaria talvez brotando em nós naturalmente. Nós aprendemos isso, nós somos ensinados, adestrados a suprimir sentimentos, muitos de nós. E eu acredito que em algumas situações onde a sociedade nos autoriza a manifestar amorosidade sem limites, a manifestar compaixão, é quando nós conseguimos colocar em prática. Por exemplo, quando nós experienciamos a paternidade ou a maternidade, então a sociedade nos autoriza. Esse você pode amar sem limites.
nossa cultura nos autoriza. Então as pessoas experimentam algo que elas não estão acostumadas, se sentem livres para poder manifestar essa amorosidade num nível que elas não haviam experimentado antes. E é por isso que a gente ouve, né, que amor de mãe não tem igual, amor de pai não tem igual, essas questões. Mas eu acredito que essa amorosidade, que em muitos momentos nós conseguimos desenvolver de alguma maneira, né, sempre limitada, é claro, por algumas pessoas em específico, algumas pessoas próximas, é possível de desenvolver em um nível muito mais profundo, por tudo e por todos. E isso explicaria a história, né, dos grandes santos, dos avatares e muitas outras que a gente ouve falar e que parecem, né, inacreditáveis. Como que um ser humano foi capaz de tamanho auto-sacrifício? E a gente vai observar, a pessoa fez sem hesitar um instante. Fez não vendo aquilo como um peso, mas como algo natural. Não há outro caminho para seguir. Então, para finalizar, eu gostaria de deixar aqui essa reflexão, que na verdade é simples. Eu utilizei muitos argumentos para abordar algo que é bem simples no sentido de um conceito, não necessitaria de tantas palavras para falar a respeito, mas é algo que a gente tem tanta dificuldade em vivenciar de fato, em transcender uma compreensão intelectual, que é bom que a gente utilize muitos exemplos e analogias para, de fato, convencer a nossa mente a superar o que nós fomos treinados culturalmente a acreditar, nessa supressão dessa amorosidade, e possamos transcender esses padrões de comportamento. Então, a essência do que eu tentei trazer aqui hoje é: nós somos, de fato, uma só vida que pulsa, partilhada, aparentemente fragmentada. E no momento que nós começamos, em algum nível, a entender de fato isso, perceber, vivenciar essa realidade, aquilo que a gente chama de amor, compaixão, é um efeito colateral. É algo que vai se manifestar naturalmente, vai nos transbordar e estará imanente na nossa vida. As pessoas ao redor, inclusive, percebem isso. É algo muito poderoso e, ao mesmo tempo, algo natural da experiência humana. Obrigado a todos pela atenção.